Este podcast está disponível no Spotify, Deezer, YouTube e demais plataformas de streaming. Não deixe de acompanhar o Abaco nas redes sociais, @Colégio Abaco no Instagram, Facebook e no site colégioabaco.com.br. Hello guys, how are you doing? Vivemos na era da informação. Além de melhorar a pronúncia e a comunicação, conhecer outra língua também traz vantagens na concentração e no desenvolvimento cognitivo. Hoje conversaremos com a diretora Bruna Tadros sobre educação bilíngue no Colégio Abaco. Se o ensino é a melhor diretriz, Abaco ensinar faz a gente feliz. Pois isso é Abaco. Família, escola, em busca do agora. Abaco somando ideias. O podcast oficial do Colégio Abaco. Bruna, seja bem-vinda, welcome, ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Thank you so much, Gila. It's my pleasure. Gila, muito bom estar aqui conversando com você. É tão importante, ter um espaço para a gente conseguir divulgar, o que a escola vem fazendo em relação aí à educação bilíngue, no nosso contexto. Eu estou aí há mais de 20 anos atuando como educadora nessa área. Como empresária também. Eu posso até dizer como mãe, de um menino de 5 anos e uma menininha de quase 2 anos, criando os dois também dentro desse contexto bilíngue. E, Bruna, acho que a gente pode falar um pouco sobre a Axis também, antes da gente entrar nessa pauta do bilinguismo. Claro, não, com certeza, A Axis, ela vai fazer seus 25 anos. Nossa. E como o próprio nome diz, Gila, Axis, ela significa acesso. Então, acesso a uma nova língua, a novas culturas, novos pensamentos, acesso a um mundo de possibilidades. Então, essa é a missão da escola. Nós promovemos cultura, conhecimento, aprendizado. É tão interessante, Gila, porque ser Axis gera desenvolvimento. Então, isso vai desde o processo de alfabetização em contextos bilíngues até a obtenção de um certificado internacional, ou uma promoção no trabalho, ou até mesmo alcançar os seus sonhos, que eu diria que isso viria na prioridade como o primeiro item, Atingir aí os seus maiores sonhos, E tudo isso, Gila, dentro de um grande diferencial, que é o quê? A Axis tem como foco não só informar, mas formar também. Então, nós estamos falando de uma construção aí da identidade, de colaborar na construção da identidade, do aluno, seja ele criança, adolescente, adulto, como um cidadão global. Eu vejo que essa é a nossa meta. Perfeito. Pra você que é ouvinte, eu sou suspeito pra falar, porque eu sou ex-aluno Axis, Eu também trabalhei na Axis como professor e até hoje faço lá workshops, então tô sempre envolvido com a escola. Então eu sou suspeito pra falar sobre como é uma escola de inglês maravilhosa e super importante pro desenvolvimento desse projeto também dentro do Abaco, Mais do que necessária. Então acho que a gente pode falar, Bruna, sobre o bilinguismo, O que de fato é o bilinguismo? Gila, esse termo ele é muito abrangente. é muito difícil, de em poucas palavras a gente conseguir uma definição. Até porque tem diversos fatores que acabam influenciando e tem diferentes interpretações, até no próprio meio acadêmico. Mas eu gosto de pensar de duas formas aí para começar então essa conversa sobre o bilinguismo, O primeiro é que o ser bilíngue, por exemplo, uma pessoa que sabe falar, português e sabe também Libras, sabe a linguagem de sinais, por exemplo, também ele é bilíngue, é uma pessoa bilíngue, Então, o bilíngue, ele é muito amplo e eu poderia dizer que o foco principal dentro do que a gente está falando, no nosso contexto, seria da pessoa estar confortável e segura para transitar em 2 idiomas, em 2 idiomas diferentes. Acho que a gente pode colocar por aí. Perfeito. Não, entendi. E acho que eu concordo também, acho que com essa definição do termo faz muito sentido, Porque a gente vê aí. E como que o bilinguismo está sendo inserido na educação brasileira nos dias de hoje? Porque a gente sabe que isso é uma coisa que não é de agora, Mas está vindo com cada vez mais força,
Uma excelente pergunta, Gila. O currículo bilíngue ele tem sido cada vez mais notabilizado dentro do cenário da educação brasileira, né? É interessante porque você apenas mencionar, né, temos uma escola bilíngue, oferecemos um material que é bilíngue, não é sinônimo da prática efetiva do programa curricular. E nem estabelece a formação de professores, que é tão importante e necessária para abarcar a transformação da sala de aula em um ambiente propício de aprendizagem multilingüe e multicultural, né? Então, realmente é algo muito além do que apenas o material ou do que apenas, né, uma placa, né, um selo específico, né? É muito mais profundo. Uhum. Acho que é como se fosse uma troca, né? Uma adaptação de grande parte do sistema de ensino mesmo, né? Então, como você falou, que inclui os materiais didáticos. É isso mesmo. É claro, né, Dila? O material didático, ele faz parte dessa importante relação, mas ele não necessariamente é o ponto de partida da mudança, né? Então, a mudança de um sistema para um sistema de um projeto bilíngue, ele tem que fazer com que toda a comunidade escolar colabore nessa elaboração de um currículo bilíngue coerente com os valores pedagógicos da escola. Entendi. E dentro do Colégio Abaco, Bruna, como que esse programa foi construído? Olha, eu posso dizer que esse programa ele foi construído desde o início da parceria com o Colégio Abaco, né? Nós fomos sempre pioneiros no ensino de inglês de excelência. Então, há 20 anos, né, lá no início, oferecendo como um curso extracurricular, mas sempre tentando integrar ao máximo, né, toda a comunidade. Então, os professores de inglês do colégio, os professores de inglês da Access, porque a gente sempre se preocupou muito nessa formação integral do aluno, né? Em fazer com que essa parceria entre Access e Colégio Abaco fizesse sentido em todos os detalhes. Então, essa integração entre os professores, então professores, né, Access e professores Abaco, a integração entre o material, por exemplo, Gila, eu sou a autora do material didático de inglês que é utilizado no Colégio Abaco pelo sistema de ensino, né? Isso colabora bastante. Né? Você tem as mesmas visões, enfim. Por exemplo, recentemente foi utilizado um livro paradidático para os alunos do 7º ano, que eu sou autora também, né? Que é Os Óculos do Invisível, em inglês a versão ficou Super Glasses. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem toda essa integração entre o sistema, entre os valores, entre algo que é muito mais do que apenas um conteúdo, né? O conteúdo, sim, ele é importante, mas você está falando de toda uma formação. E aí que entra algo principal, que foi a abordagem escolhida para essa transformação, né? Então, todo esse processo do currículo bilíngue para o colégio, ele foi fundamentado por meio da abordagem CLIL, que significa Content and Language Integrated Learning. Então, é a aprendizagem aí, né, integrada entre língua e conteúdo ao mesmo tempo, Gila. Isso é super importante. Então, não é só usar, né, o inglês, por exemplo, como um veículo, não. Você ensina inglês e um conteúdo específico ao mesmo tempo. E para isso requer toda uma preparação, é todo um processo. Então, nós lançamos o projeto bilíngue no ensino fundamental anos finais, em 2020, no início de 2020, mas nós iniciamos esse processo da construção do currículo e da formação dos professores ali em 2016, 2017, né? Então, tem aí muito aprofundamento, né? Muito embasamento para as escolhas que nós fizemos. Tanto que um grande diferencial, Gila, é por meio dessa integração, né, do ensino de língua e conteúdo. E quais foram as disciplinas, então, que nós escolhemos que fizeram parte dessa integração? No 6º ano é matemática, então os alunos têm aulas de matemática em português, mais
além das aulas, né, em português, tem mais aulas de matemática e inglês ao mesmo tempo. Então, com material internacional, de escolas internacionais voltado para matemática, com toda a formação, né, dos professores, que são professores de inglês e são especialistas também nessa área de exatas, né? No 7º ano, ciências. No 8º ano, o foco é em geografia. E no 9º ano, para contemplar aí, né, para fechar com chave de ouro esse projeto, entra a parte de história. Por que nós escolhemos essas disciplinas? Justamente pensando na possibilidade do aluno, quando ele chegar no ensino médio, se ele quiser fazer um intercâmbio, se ele quiser depois prestar, né, enfim, fazer uma universidade no exterior, ele vai ter esse fundamento, né, de língua e de conteúdo em outra língua, né? Então isso também é muito importante. Eu achei muito interessante, porque eu, parando pra pensar assim, o quanto o bilinguismo ajuda em muitos outros sentidos também, e eu até pensei assim, nossa, o ser bilíngue também facilita pra quando você quiser ser trilíngue também, né, que já é um passo além do imaginado, e eu acho muito importante como isso é desenvolvido desde a infância mesmo, né, e aí agora no ensino fundamental, então, potencializa demais o ensino. É muito diferente do que eu vejo em muitos lugares, porque não é sobre dar aulas de inglês, né? É sobre dar aulas em inglês, né? Usar o inglês e o português como línguas equivalentes mesmo, né, na aprendizagem. E os alunos têm se mostrado motivados a esse processo, Bruna? Como que tá sendo a recepção? Nossa, tem sido excelente. Gila, inclusive, desde o primeiro dia de aula, eu fiz toda a recepção de todos os alunos, observei aulas, treinamento, formação com os professores, uma formação constante, né, semanalmente. Nós temos vários encontros para conversar sobre esse processo mesmo dessa adaptação dos alunos e tem sido, assim, um grande sucesso, né? Por quê? Porque nós observamos os alunos muito motivados e engajados, querendo fazer parte das propostas. Nós trabalhamos também com projetos, inclusive a Access é uma escola parceira da Unesco. Então, nós utilizamos o tema anual da Unesco e nós levamos isso para dentro de sala de aula, né? Então, quer dizer, de novo, né? Indo além das paredes da sala de aula. Então, é uma demanda com uma abordagem muito mais holística, né? E que possibilita o aluno a participar de um papel central no contexto educacional, né? Então, os alunos, Gila, eles desenvolvem e constroem a sua identidade tendo como contexto uma língua adicional e não estrangeira. É tão interessante isso, né? Quando me deparei isso, fazendo a minha pós em educação bilíngue no Instituto Singularidades, eu falei, realmente, né? É tão significativo fazer essa mudança, parece uma mudança simples, mas não. Porque o estrangeiro, né, ele tá fora, você nunca consegue fazer parte. Agora, uma língua adicional, ela faz parte de quem você está construindo, né? E esse é o nosso objetivo com os nossos alunos. Nossa, é uma coisa assim que parece mínima, mas é uma mudança absurda, né? No sentido mesmo, né? São duas palavras que se diferem demais, assim, no processo. E a gente falou um pouco sobre os alunos, mas eu queria perguntar em relação aos professores. Você comentou que o processo de formação também precisa mudar, né? Com certeza, Gila. A formação do professor, ela é extremamente relevante, né? Uma formação contínua, essa troca de experiências entre professores, não só professores de inglês. Então, essa foi uma preocupação, assim, inicial, né? Desde o nosso processo ali, do início do projeto, nós fizemos o máximo para integrar os professores, todos os professores do colégio. Os professores da educação infantil, fundamental, anos iniciais, fundamental, anos finais, inclusive ensino médio. Para todo mundo estar dentro da mesma missão, da mesma página, né? Os professores participaram de formações, por exemplo, com a Antonieta Megali, para falar justamente sobre educação bilíngue, o que realmente significa esse processo, né? E isso vai, assim, além da parte de conteúdo, que significa todos os nossos professores tendo a certificação necessária, né? Todos são certificados pela Universidade de Cambridge.
E essa formação mesmo de estratégias em sala de aula e algo específico da educação bilíngue, integrando diferentes conteúdos com o inglês. Maravilha. E quais resultados que a gente já consegue perceber, Bruna? Olha, Gila, é fantástico. O que a gente tem recebido de depoimento das famílias, né, dos próprios alunos, dos professores do colégio, de outros segmentos, de outras áreas, tão interessante, porque as aulas de inglês, elas não são vistas como algo além do currículo. Que essa era uma barreira, né? Então não é algo diferente, não é algo além. É algo que faz parte integralmente de todo o contexto curricular escolhido pela escola. Então é muito comum, por exemplo, nós encontramos diferentes profissionais ali do colégio e eles começam a falar inglês conosco. Começam a falar inglês com os próprios alunos. E os alunos, pode ser numa aula de português. Às vezes, eles se lembram de palavras em inglês primeiro. E até avisam a professora, peraí, professora, tô lembrando, é isso que eu quero dizer. Mas, em inglês é dessa forma, peraí que eu vou lembrar em português, né? Então, assim, isso já traz que o resultado realmente ele é muito rápido. Né? Não é você terminar um processo, não é só quando eu chegar no 9º ano, não, é a partir da primeira aula do 6º ano, por exemplo. E o que a gente tem dentro da nossa história aí de mais de 25 anos, né, nesse contexto bilíngue, colaborando na formação de tantos alunos, então as participações que nós fazemos, né, nós orientamos e acompanhamos os alunos, por exemplo, do Colégio Abaco, quando eles participam da simulação da ONU em Harvard. E eles são sempre muito elogiados, né? Nós acompanhamos os nossos alunos durante os intercâmbios, né? Por exemplo, o intercâmbio, quando os alunos vão ficar um tempo na Flórida, enfim, em Orlando, em Miami, e todas as pessoas sempre dizem isso, né? Quando encontram os nossos alunos, falam, nossa, mas eles são diferentes, eles sabem se colocar, eles entendem essa questão cultural, eles sabem o que é respeitar diferentes culturas, além da proficiência no idioma. Né? Muitos até perguntam, não, mas esses alunos estudaram no exterior, né? Estudaram fora do Brasil. E não, às vezes é a primeira vez que o aluno está no exterior e já sendo muito elogiado em relação à sua fluência. Né? Além, Gila, assim, dos resultados, né? Resultados tanto da parte específica acadêmica, então alunos que conseguem bolsa de estudo, que vão super bem, por exemplo, no vestibular, né? Enfim, por conta do inglês também, né, principalmente, como também nessa questão quando eles vão fazer um teste numa multinacional, né, vão fazer uma entrevista de emprego. Quantos depoimentos eu já não recebi, tanto da família quanto do aluno, dizendo, olha, eu sou muito grato à Axis, porque eu consegui fazer a entrevista, tive um grande destaque, porque eu tive que fazer um speech, Bendila, você vai lembrar, né, dos speeches. Todo semestre tem. No English Everyday também tem. Então, os nossos alunos chegam seguros para debater, para ouvir diferentes ideias. Então, isso que traz aí o grande diferencial, né, da escola e desse projeto bilíngue. Maravilha, Bruna. Eu queria propor uma metáfora que eu acabei de pensar, na verdade, talvez para meio que tentar sumarizar o bilinguismo, assim. A gente fala muito sobre virar a chavinha, né? Quando a gente tá falando sobre estudar outra língua, né? Que a gente tem que girar a chavinha. Agora eu tô falando em português, agora eu tô falando em inglês. Então a gente poderia falar que o ser bilíngue não é virar a chave, mas sim ter duas chaves ao mesmo tempo? Seria mais ou menos por aí? Pode ser, Gila, com certeza, pode ser. E o mais importante é que quem tem essa chave é o próprio aluno. Então não é o outro. Eu não vou virar essa chave por conta do outro. Eu vou virar quando eu achar que é importante virar. Então, por isso que eu falo do transitar, né? Entre esses dois lugares, entre essas duas situações e diferentes culturas, enfim. Então é isso mesmo, né? Mas a chave, quem tem essa chave é cada um de nós. Isso que é o bacana. Maravilha. Bom, acho que a gente pode passar então para o nosso quadro Multiplicar o Saber. Multiplicar o saber. Bom, esse é o quadro em que a gente indica um livro, ou um filme, ou uma personalidade, um jogo, que vale a pena ser compartilhado com vocês que estão ouvindo, pensando no tema que a gente trouxe para o episódio de hoje.
Eu vou começar indicando um canal do YouTube. É um canal do YouTube para aprender inglês, como tem milhares pelo YouTube. E acho que até é importante falar um pouco sobre isso, né? YouTube não é escola, tá? Então, o YouTube tem muita informação, mas ao mesmo tempo, o YouTube não é escola. Então, né, eu acho que a educação tem que ser bilateral e não só de fora para dentro. Mas, ao mesmo tempo também, como a gente comentou, o YouTube é um lugar que tem muita informação, então tem muita coisa legal que a gente pode conhecer sim por lá. E esse canal que eu vou indicar é o canal Small Advantages do Gavin, é um americano e eu acho ele muito engraçado, é muito engraçado porque ele fala em português com a gente, só que ele é americano, e aí ele vai comparando mesmo assim as duas línguas, né? É muito rico a gente ver um nativo falando a nossa língua, um nativo americano falando a nossa língua e comparando com a outra língua que é o inglês. Então fica aí a dica desse canal, Small Advantages do Gavin. E agora, Bruno, eu queria saber o que você tem pra indicar pra gente. Nossa, maravilha. Eu vou assistir esse canal, não conhecia. Me interessei. Bem, a minha dica de lá vai bem ao encontro do que você falou. Na verdade, é um livro, é uma biografia da Eva Hoffman. O nome do livro é Lost in Translation, A Life in a New Language. E a escritora, ela é da Polônia, e ela narra como é que foi, então, essa mudança, né, da cidade dela até os Estados Unidos. Ela mudou de país logo depois da Segunda Guerra Mundial. E é tão rico, Gila, porque ela conta exatamente o que significa determinada palavra, né, na língua mãe dela, e como ela tinha dificuldade de encontrar isso no inglês e o que isso fazia com ela por inteiro, né? Então é muito mais do que uma mera tradução e conseguir passar, conseguir se comunicar, né? Isso influenciava o humor dela, influenciava a visão de mundo dela como criança, né? Indo morar num país diferente. É algo assim maravilhoso, a narrativa com detalhes. Realmente eu indico. Ela, inclusive, teve a formação dela em Harvard, né? Então, ela, quer dizer, é uma pessoa que não sabia nada da língua e foi construindo, né, todo o caminho dela. E aí chegou a ser, como é hoje, uma grande escritora. Muito bacana. E, Gila, se eu puder fazer uma segunda indicação... Claro. Também é um livro. Eu até comentei, né? É um livro que eu sou autora... Os Óculos do Invisível, que tem a versão em português e tem a versão em inglês também. Que olha que interessante, né? Na versão em inglês, o título ficou Super Glasses. E teve todo um histórico ali, diferentes pessoas colaborando, para a gente chegar exatamente, de acordo com o contexto do livro, qual seria a melhor tradução para o título, né? Interessante isso. E o Colégio Abaco adota esse material como livro paradidático para conversar com as crianças sobre situações de bullying, né? A história da Annabelle e do Alan, como é a trajetória deles na escola, em situações ali que eles precisavam ter diferentes conhecimentos para não se sentirem suscetíveis em determinadas situações e conseguirem se defender da melhor forma, né? Então isso que é o mais interessante. Inclusive é um material que vem com os óculos 3D. Em algumas páginas as crianças conseguem ler, né? Só se estiverem usando os óculos do livro. Então elas adoram. O Colégio Abaco fez um trabalho magnífico, tanto em português quanto em inglês com material. Da editora do projeto Amanhã Gente Grande. Está disponível aí. Perfeito. Bom, Bruna, acho que é isso. Acho que a gente tem aí um episódio super rico falando sobre bilinguismo, falando sobre esse projeto dentro do Abaco. Queria te agradecer por ter participado desse podcast maravilhoso. Espero que você tenha gostado também. Dila, adorei. O prazer foi todo meu. Já tô aguardando a próxima data pra gente conversar mais. Acho que tem muita coisa pra gente somar ideias ainda, né? Com certeza, com certeza. Conte com a gente. Perfeito. Então a gente vai ficando por aqui, gente. Tchau, tchau e até o próximo Somando Ideias. Bye! Bye, bye! Abaco é somar de ideias. Abaco, multiplicar do saber. Abaco, subtraindo e dividindo emoções.
som.